seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês, de uma forma muito resumida e prática, quais são as lesões bucais que são mais cobradas em prova. Trazendo aqui palavras-chave para vocês não esquecerem e sempre se lembrarem toda vez que cair isso em prova, em concurso, na sua faculdade, na sua especialização. Então, bora! Então, de forma rápida e objetiva, você precisa lembrar deles. Mas antes, se você clicou aqui nesse vídeo, muito obrigada por ter clicado aqui no nosso canal. Então, para a gente falar sobre as lesões bucais mais comuns, a gente precisa começar falando sobre a candidíase. Não tem como a gente falar de lesões bucais e não lembrar da candidíase oral. A candidíase bucal, ela é ocasionada por um fungo, que é o fungo Candida albicans. A gente tem aqui no canal um vídeo completo sobre candidíase e você pode estar clicando aqui no link da descrição para estar sabendo mais sobre a candidíase bucal. Ela é um fungo, como a gente falou, é geralmente ocasionada em pacientes imunossuprimidos ou pacientes que usam prótese. Candida albicans, ela tem os seus principais tipos, como a pseudomembranosa e a eritematosa, sendo que a pseudomembranosa, ela tem essa característica clínica mais como placas brancas, que são removíveis à raspagem, e a eritematosa, por sua vez, ela vai apresentar áreas mais vermelhas e o paciente, ele relata, quando a gente tem um paciente que apresenta candidíase bucal, o tratamento, na maioria dos casos, é um tratamento antifúngico tópico com uso de nistatina, miconazol ou até mesmo sistêmico como fluconazol. Porém, isso cabe ao cirurgião dentista, ao profissional, ao médico daquele paciente no momento do seu diagnóstico para dica de prova. A candidíase pseudomembranosa, ela pode ser confundida com leucoplasia. Porém, como a gente falou, ela é uma placa branca removível. Então, ela sai ao raspado. Já pegando um gancho e falando sobre a leucoplasia ela é definida por ser uma lesão branca que não sai. Ou seja, quando se raspa, ela não é removida. A leucoplasia, a gente também tem vídeo aqui no canal sobre leucoplasia e é caracterizada por ser uma lesão branca. Como a gente falou, geralmente ela tem um potencial maligno. A etiologia da leucoplasia é caracterizada por tabagismo, traumas e doenças crônicas, ou seja, pacientes que são fumantes, pacientes que sofreram algum tipo de trauma, até mesmo uma doença crônica que foi passada de gerações. E o diagnóstico da leucoplasia, ele sempre deve ser através do exame clínico, né, que claro que ele é soberano, mas a biópsia, ela precisa ser sempre nesses casos, porque pode ter-se um diagnóstico diferencial quando a gente fala da leucoplasia. E o tratamento, geralmente, é remoção da causa e acompanhamento. Ou seja, um paciente que fuma, então indica-se, claro, né, remover o tabaco. Mais uma dica de prova quando a gente fala de leucoplasia, que é leuco significa branco. Então, você vai lembrar de leuco branco. E plasia é um crescimento anormal. Então, leucoplasia é uma lesão branca de crescimento anormal. Isso vai ajudar a lembrar do conceito e, com certeza, na hora da prova, a você acertar aquela questão e não confundir. Outro que a gente vai falar é o líquen em plano. O líquen em plano também, algumas pessoas costumam confundir com a leucoplasia, mas eu vou trazer aqui agora para vocês o pulo do gato, que vocês não vão confundir mais. O líquen em plano, ele é caracterizado por ser uma lesão inflamatória crônica, certo? E ele vai apresentar algumas formas diferentes. Porém, a forma mais comum dele é a forma reticular, que vai apresentar as estrias de Wickham. E essas estrias, elas vão ser diferenciais ali na hora da prova, tá? Tem uma localização típica, que é na mucosa jugal bilateral, ou seja, vai acabar afetando os dois lados da mucosa. E ele pode ser assintomático, mas existem alguns pacientes que relatam dor. E o tratamento para aqueles pacientes que estão com dor, no caso de líquen em plano bucal, são corticoides tópicos. E qual é a dica de prova? As estrias de Wickham, que é muito característica na imagem. Você vai observar que vão parecer estrias mesmo. Lembra de estrias corporais? Você vai pensar que são esses tipos de estrias, porém na mucosa. E isso é o líquen em plano. E por fim, a última lesão é a mucocele. A mucocele já é caracterizada por ser uma lesão cística benigna na cavidade oral. A mucocele, geralmente, ela é ocasionada por um acúmulo de saliva devido à obstrução de uma glândula salivar menor ou até mesmo uma lesão nessa glândula salivar menor. A mucocele, ela também pode ser confundida com outros tipos de lesões, mas a gente já chega lá,
tá? E geralmente ela é causada por esse extravasamento de muco por um trauma. A mucocele, ela geralmente é afetada mais no lábio inferior e ela vai apresentar um aspecto translúcido, flutuante, com um crescimento lento, e o tratamento, na maioria dos casos, é uma excisão cirúrgica com a glândula salivar acessória que pode ter vindo a fazer a formação dela. E o diagnóstico diferencial da mucocele, que vai te ajudar ali na hora da prova, com certeza é você confundi-la com a rânula. Lembre-se, a mucocele, ela vai acontecer no lábio inferior, como a gente acabou de falar. Ela é superficial, pequena e flutuante. Já a rânula, ela vai se afetar no assoalho bucal. Ela é maior e pode causar deslocamento de língua. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que eu possa ter ajudado cada um de vocês. A gente tem trazido aqui vídeos para vocês mais curtos, para vocês estarem lembrando que a gente tem muito conteúdo aqui no canal. Mas se você quiser saber mais sobre a mucocele, mais sobre a candidíase, então se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like aí embaixo, que isso ajuda muita gente na divulgação aqui do canal. Ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana. E também inscreva-se aqui no canal para fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas assim como chegou até você. E a gente tem shorts aqui no canal todos os dias e vídeos novos toda semana. Então é isso, valeu!